E se eu vos dissesse que quase tudo o que vocês pensam saber sobre a doença de Alzheimer não é verdade? E se aquele esquecimento inofensivo que costumamos atribuir à idade for, na realidade, um sinal de alarme que a maioria das pessoas ignora? Em torno desta doença circulam uma infinidade de mitos, medos e suposições. Alguns são simplesmente falsos, e outros são francamente perigosos, pois impedem que o problema seja detetado a tempo e que se procure ajuda. Hoje, vamos desvendar os 7 mitos mais comuns e insidiosos sobre a doença de Alzheimer. E prometo-vos que, ao final deste vídeo, verão esta questão de uma perspectiva completamente diferente. E talvez, este conhecimento possa um dia ajudar-vos, aos vossos pais, ou aos vossos entes queridos. Vamos começar. Antes de passarmos aos mitos, vamos entender por um momento, afinal, o que é a doença de Alzheimer. Muitos pensam que é apenas um sinônimo de velhice ou má memória. Mas não é bem assim. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva. Em termos simples, é uma doença em que as células do cérebro morrem gradualmente. Foi descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer, que lhe deu o nome. Ele observou no cérebro da sua paciente alterações específicas, as placas amiloides e os emaranhados neurofibrilares. São esses depósitos de proteínas que perturbam a comunicação entre os neurônios e, por fim, levam à sua morte. Não é apenas demência senil, mas sim um inimigo traiçoeiro que, aos poucos, apaga a personalidade da pessoa, as suas memórias, as suas capacidades e, em última análise, a sua própria essência. Por isso, é tão importante distinguir os factos da ficção. Pois bem, vamos ao nosso primeiro e, talvez, o mito mais comum. É que a doença de Alzheimer e a perda de memória são uma parte normal do envelhecimento. Quem nunca ouviu aquela frase, "Ah, o que é que quer? É da idade", em resposta às queixas de um familiar idoso sobre esquecimentos? Este mito é extremamente perigoso, porque cria uma falsa sensação de segurança. Leva-nos a ignorar os primeiros e mais importantes sintomas, atribuindo-os ao processo natural do envelhecimento. Mas a verdade é que falhas graves de memória, desorientação e dificuldades em realizar tarefas habituais não são normais. Nunca. São sinais de alerta que indicam que estão a ocorrer processos patológicos, ou seja, doenças, no cérebro. É fundamental compreender esta distinção. Vamos entender onde está a linha que separa o que é normal de uma situação de doença. Uma alteração normal da memória, que acontece com a idade, é, por exemplo, quando se esquece de onde pôs as chaves, mas depois, a pensar um pouco, consegue lembrar-se. Ou quando não consegue recordar imediatamente o nome de um velho amigo, mas passados uns minutos, o nome acaba por vir à mente. Isto acontece porque, com o envelhecimento, a velocidade com que o nosso cérebro processa a informação pode diminuir um pouco. Na doença de Alzheimer, a situação é bem diferente. Uma pessoa pode não só esquecer-se de onde pôs as chaves, como pode esquecer-se completamente para que servem. Pode não reconhecer um amigo próximo, mesmo que ele esteja ali, à sua frente. Isto já não é apenas um abrandamento da memória, é uma destruição das próprias ligações do cérebro, onde a informação está guardada. É uma mudança na qualidade da memória, não apenas na quantidade de coisas que se esquecem. Para que tudo fique ainda mais claro, vamos imaginar uma biblioteca. No envelhecimento normal, é como se o bibliotecário ficasse apenas um pouco mais lento. Ele precisa de um pouco mais de tempo para encontrar o livro certo na prateleira, mas sabe perfeitamente onde cada um está guardado. Mas na doença de Alzheimer, a situação é bem diferente. É como se a biblioteca pegasse fogo. Os livros queimam, os catálogos são destruídos e as prateleiras desmoronam. Alguns livros simplesmente desaparecem para sempre. O bibliotecário não só está mais lento, como, fisicamente, já não consegue encontrar a informação, porque ela simplesmente não existe mais. É exatamente por isso
que é tão importante não ignorar problemas sérios de memória nos nossos entes queridos, mas sim procurar ajuda médica o mais cedo possível. A detecção precoce é a chave para conseguir abrandar este incêndio. Passemos agora ao segundo mito, que também está muito enraizado nas nossas mentes. Este mito diz que a doença de Alzheimer só afeta pessoas muito idosas, normalmente com mais de 80 anos. Quando pensamos em alguém com demência, a imagem que nos vem à cabeça é a de uma pessoa já com uma idade bastante avançada. É verdade que a idade é o principal fator de risco. Quanto mais velha a pessoa, maior a probabilidade de desenvolver a doença. As estatísticas confirmam isso. No entanto, a palavra-chave aqui é principal e não único. Existe algo chamado doença de Alzheimer de início precoce e, contrariamente ao que se possa pensar, não é um fenômeno assim tão raro. A doença pode manifestar-se aos 60, aos 50 e até mesmo aos 40 anos. Isto muda completamente a nossa perspectiva, não é verdade? Imaginem a seguinte situação. Um contabilista bem-sucedido de 45 anos começa a cometer erros insólitos nos relatórios. Torna-se distraído, irritadiço, esquece-se de reuniões importantes. O que pensarão os colegas e a família? Provavelmente vão justificar tudo com estresse, esgotamento profissional ou simplesmente a crise da meia-idade. A ninguém ocorreria sequer suspeitar da doença de Alzheimer. A pessoa pode andar anos de médico em médico, a tratar depressão, síndrome de fadiga crônica, o que for, mas nunca a verdadeira causa do problema. E o tempo precioso em que seria possível começar o tratamento e atrasar ao máximo a progressão da doença será irremediavelmente perdido. Este mito é particularmente traiçoeiro, porque torna a doença invisível para a sociedade e até para os próprios médicos, especialmente quando se trata de um paciente relativamente jovem. As histórias de pessoas nestas situações são de facto muito tristes. As pessoas chegam a perder o emprego, as famílias desfazem-se, porque as alterações no seu comportamento são vistas não como um sintoma de doença, mas sim como mau feitio ou até uma falha pessoal. Segundo as associações que combatem a doença de Alzheimer, entre 5% a 10% de todos os casos são, na verdade, da forma de início precoce. Isto representa centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Por isso, fiquem atentos. Se notarem em vocês próprios ou em alguém que vos é querido e que ainda está longe dos 80 anos, problemas de memória ou de raciocínio que vos preocupam, não descartem a ideia de que possa ser uma doença neurodegenerativa. É melhor prevenir e procurar um médico para fazer exames do que deixar que o mito de que é doença de velhos vos roube anos preciosos de uma vida plena. E agora, o terceiro mito, que tem tudo a ver com os dois primeiros. Este mito diz que a única coisa que indica Alzheimer é a perda de memória. É verdade que as falhas de memória, sobretudo a memória recente, aquela que guarda o que aconteceu há pouco tempo, são um sinal muito característico da doença. Alguém pode recordar-se perfeitamente de coisas que aconteceram há 50 anos, mas esquecer completamente o que comeu ao pequeno almoço. Este é um sinal clássico, sim. No entanto, reduzir a complexidade desta doença apenas à perda de memória é um erro e uma grande simplificação. A doença de Alzheimer é uma condição que afeta o cérebro de forma mais ampla, prejudicando muitas das suas funções. Por vezes, nas fases iniciais, os problemas de memória podem nem ser os sintomas mais evidentes ou os que mais se notam. É muito importante saber isto, para não se ignorarem outros sinais de alerta que possam surgir. Mas que sinais são estes, afinal? Por exemplo, a dificuldade em planear e resolver problemas. Alguém que passou a vida a cozinhar com mestria, de repente vê-se incapaz de seguir uma receita simples. Ou um profissional de finanças, acostumado a lidar com números, já não consegue elaborar um orçamento básico. Outro sintoma importante é a apatia e a perda de interesse por atividades que antes adorava. Uma pessoa que adorava jardinagem ou tricô
De repente abandona os seus passatempos e passa o dia todo em frente à televisão. Podem também surgir problemas na fala. A dificuldade em encontrar a palavra certa, com a linguagem a tornar-se mais pobre e intermitente. Um outro sinal frequente é a desorientação no espaço e no tempo. Alguém pode perder-se num bairro que conhece bem, ou não saber em que dia da semana, ou mesmo em que ano estamos. Vamos regressar à nossa analogia com o computador. Se a memória for o disco rígido, a doença de Alzheimer afeta muito mais do que isso. Ela compromete o processador, que é responsável pela velocidade e pela lógica das operações. Danifica a placa gráfica, o que causa problemas de percepção visoespacial. Prejudica a placa de som, resultando em dificuldades na fala. E, por fim, atinge o próprio sistema operativo, provocando alterações no comportamento e na personalidade. A pessoa pode tornar-se desconfiada, agressiva, ou, pelo contrário, mais assustadiça e chorosa. Por isso, ao avaliarmos a situação de um familiar, devemos olhar para o quadro geral e não nos fixarmos apenas numa só peça do puzzle, a chamada memória. Agora, abordemos a questão da prevenção. O mito número 4. A doença de Alzheimer pode ser prevenida resolvendo palavras cruzadas e seguindo uma dieta especial. Esta é uma ideia muito popular e, claro, bastante reconfortante. Parece que existe uma receita simples a seguir, e assim, essa doença tão temida nos evitará. Revistas e sites da internet estão repletos de artigos com títulos como 5 alimentos que o vão salvar da demência, ou resolva sudokus e o seu cérebro será eternamente jovem. É claro que a atividade intelectual e uma alimentação saudável são importantíssimas para a saúde do cérebro. No entanto, e infelizmente, elas não são uma garantia de 100% nem uma panaceia contra a doença de Alzheimer. Então, o que nos diz a ciência? Atividades que desafiam a nossa mente, como aprender novas línguas, ler bastante ou tocar um instrumento musical, são muito benéficas. Elas constroem o que chamamos de reserva cognitiva. Imagine o seu cérebro como uma cidade, onde as suas ligações neuronais são as estradas. Quanto mais você aprende e pensa, mais estradas, pontes e interseções complexas você constrói nessa cidade. Quando a doença de Alzheimer começa a deteriorar alguns desses caminhos, o cérebro já tem rotas alternativas, caminhos secundários. Assim, os sintomas demoram mais a surgir, porque o seu cérebro consegue compensar os danos por muito mais tempo. O mesmo acontece com um estilo de vida saudável. Praticar atividade física, controlar a tensão arterial e o açúcar no sangue e seguir a dieta mediterrânica. Tudo isto ajuda a diminuir os riscos. Mas atenção, isto diminui os riscos, não os elimina por completo. O perigo desta ideia errada é que nos pode levar a dois extremos. Ou a pessoa não faz absolutamente nada, pensando que o que tiver de ser, será, e resigna-se. Ou, pelo contrário, vive num medo exagerado de comer o que considera errado, quase uma obsessão, e sente uma culpa imensa se, apesar de todos os cuidados, a doença acaba por aparecer, seja nela ou num dos seus. A verdade, como quase sempre na vida, encontra-se no equilíbrio. Não há uma dieta milagrosa, uma pílula mágica ou um exercício único que resolva tudo de uma vez. Prevenir a doença de Alzheimer é, na verdade, uma maratona para toda a vida. Um esforço contínuo para manter a nossa saúde geral, a saúde dos nossos vasos sanguíneos, do nosso coração, do nosso metabolismo e, claro, um trabalho mental sempre ativo e diversificado. Isto não é uma garantia absoluta, mas é a nossa melhor oportunidade para dar luta à doença e viver com mais qualidade. O quinto mito, que vamos abordar agora, surge no momento após a colocação do diagnóstico. E é uma crença bastante sombria, a de que o diagnóstico de Alzheimer é uma sentença de morte, após a qual a vida termina imediatamente. Este medo é perfeitamente compreensível. Todos nós já vimos em filmes e lemos em livros
as fases mais avançadas da demência, e isso assusta. Muitas pessoas, ao receberem o diagnóstico, caem no desespero, perdem a esperança e pensam que o futuro é apenas escuridão e um rápido definhar. As famílias, por sua vez, também se sentem muitas vezes perdidas, sem saber o que fazer, e encaram o diagnóstico como o fim de tudo. Mas a visão moderna sobre este problema é completamente diferente. E é crucial que esta nova perspectiva chegue a todos os que se confrontam com esta doença. É verdade, hoje em dia, a doença de Alzheimer ainda não tem cura. Ainda não temos um medicamento que consiga reverter o processo e regenerar as células cerebrais que se perderam. Mas isso não quer dizer que a medicina esteja de mãos atadas. Pelo contrário, nas últimas décadas, tem havido um progresso enorme no desenvolvimento de terapias de apoio. Existem medicamentos que podem, por vários anos, atrasar a progressão dos sintomas, especialmente se o tratamento for iniciado numa fase mais precoce. Estes ajudam a melhorar a memória, a concentração e a autonomia para as tarefas diárias. Isso proporciona à pessoa anos preciosos de uma vida ativa e com mais significado. Para além disso, há uma série de métodos não farmacológicos, como os treinos cognitivos, a arte-terapia ou a musicoterapia, que ajudam a manter as funções cerebrais e a melhorar o bem-estar emocional. A ideia central aqui é uma mudança de perspectiva. Precisamos deixar de encarar a doença de Alzheimer como uma sentença fatal e rápida e começar a vê-la como uma condição crônica, com a qual se pode e deve lidar. Tal como se vive com diabetes ou hipertensão, também é possível viver com a doença de Alzheimer, gerindo os seus sintomas e adaptando-se às mudanças. Um diagnóstico precoce e uma terapia bem ajustada permitem que a pessoa se mantenha autônoma por bastante tempo, continuando a comunicar com a família e a desfrutar da vida. Sim, esta vida será diferente, com as suas limitações, mas ainda assim será uma vida. E o papel da medicina moderna e da sociedade é tornar essa vida o mais digna, plena e longa possível. Agora, vamos explorar o universo das teorias da conspiração e dos mitos populares. O mito número 6 reúne um conjunto de crenças erradas. A de que a doença de Alzheimer é causada por panelas de alumínio, vacinas, obturações de amálgama e outros fatores externos. Estes mitos são muito persistentes, porque oferecem uma explicação simples e fácil de entender para um problema complexo. É muito mais fácil acreditar que a culpa é de algo específico, algo que podemos simplesmente remover da nossa vida para nos sentirmos seguros. Por exemplo, o mito sobre o alumínio surgiu já na década de 60, quando foi detetada uma concentração elevada deste metal no cérebro de pacientes com Alzheimer. A notícia espalhou-se rapidamente e as pessoas começaram, em massa, a deitar fora as suas panelas de alumínio. No entanto, ao longo das últimas décadas, foram realizados muitos estudos importantes, e nenhum deles conseguiu provar uma relação direta de causa e efeito entre o uso de panelas de alumínio ou de antitranspirantes e o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Os cientistas ainda discutem se a acumulação de alumínio no cérebro é a causa ou a consequência da morte dos neurônios. Quanto às vacinas, especialmente a da gripe, aqui a situação é o inverso. Grandes estudos mostraram que as pessoas que se vacinam regularmente, na verdade, têm um risco um pouco mais baixo de desenvolver demência. O mesmo se aplica aos chumbos de mercúrio. Não há provas convincentes da sua ligação ao Alzheimer. Estes mitos desviam-nos dos fatores de risco reais e já comprovados. Então, quais são, afinal, estes fatores verdadeiramente importantes? Já referimos que o principal deles é a idade. O segundo mais relevante é a genética, e sobre ela falaremos no próximo mito. Mas existem ainda outros, os chamados fatores modificáveis, aqueles sobre os quais podemos efetivamente atuar. A estes incluem-se as doenças cardiovasculares, a hipertensão, o colesterol elevado e a diabetes. Tudo o que é prejudicial para o coração é também prejudicial para o cérebro.
Outros fatores de risco comprovados são os traumatismos crânioencefálicos, especialmente os repetidos, o baixo nível de escolaridade, o isolamento social e a depressão. Ao concentrarmos os nossos esforços no controlo destes fatores, faremos um bem muito maior ao nosso cérebro do que ao preocuparmos-nos com a nossa panela preferida. E pronto, chegamos agora ao último, o sétimo mito, aquele que está ligado à nossa genética e que provavelmente nos assusta mais. E a ideia é a seguinte: se alguém na minha família teve Alzheimer, então eu também vou ter. É inevitável. Muitas pessoas vivem num medo constante a observar os pais, que vão envelhecendo e, por vezes, manifestando demência, e pensam que o mesmo lhes vai acontecer a si. Acreditam que, se está nos genes, não há nada a fazer, e que o destino está traçado, que não há como fugir. Este fatalismo genético acaba por impedir as pessoas de se preocuparem com a prevenção e simplesmente lhes envenena a vida, tirando-lhes a alegria de viver. Mas, felizmente, na grande maioria dos casos, a realidade não é assim tão linear e, sobretudo, não é tão assustadora como parece. Vamos lá perceber o que se passa. É importante entender que existem dois tipos de doença de Alzheimer: a familiar, ou hereditária, e a esporádica. A forma familiar é muito rara, representando menos de 1 a 2% de todos os casos. É causada por mutações em certos genes específicos e é realmente transmitida de geração em geração, com uma probabilidade de 50%. Nesta forma, a doença costuma começar muito cedo, antes dos 60 ou 65 anos. A grande maioria dos casos, no entanto, mais de 98%, corresponde à forma esporádica. No desenvolvimento desta forma, os genes também têm um papel, como, por exemplo, o gene APOE. No entanto, eles apenas aumentam ou diminuem o risco e não são uma sentença definitiva. Ter a variante do gene considerada má, a APOE4, não significa que irá, com toda a certeza, desenvolver a doença, e a ausência desta variante também não garante proteção total. Este é apenas um dos muitos fatores, juntamente com o estilo de vida, sobre o qual já falamos. Em suma, hoje desvendamos os 7 mitos mais importantes sobre a doença de Alzheimer. Descobrimos que não é uma parte inevitável do envelhecimento, mas sim uma doença grave. Vimos que pode manifestar-se já aos 45 anos e que os seus sintomas vão muito além dos problemas de memória. Percebemos que as palavras cruzadas e as dietas saudáveis são úteis, mas não são a solução definitiva, e que um diagnóstico não é o fim do mundo, mas sim o início de uma batalha por uma vida com qualidade. E o mais importante, distinguimos os verdadeiros fatores de risco de meras histórias alarmantes, e compreendemos que a genética não é uma sentença final. O conhecimento é a nossa maior força no combate a esta doença. Ajuda-nos a libertar do medo, a identificar precocemente o problema em nós ou nos nossos entes queridos e a procurar ajuda sem perder tempo precioso. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo tão importante até ao fim. Se o achou útil e o ajudou a entender melhor um tema complexo, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder as nossas próximas análises. E agora, uma pergunta para si. Com que mitos sobre a doença de Alzheimer ou outras doenças já se deparou? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos discutir isto juntos.